A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 22 e versículo de número 33 ao 37, que vai nos dizer assim: Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Havia chegado o tempo da morte de Acabe. O próprio Deus, irmãos, já o havia sentenciado. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Acabe, ele desceu a peleja disfarçado, achando que a palavra de Deus não se cumpriria o que Deus havia dito por intermédio de Micaías a respeito dele. O Senhor diz para você: o que eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Se Deus determinou que Acabe vai perecer, se Deus determinou que adversários vão sair do seu caminho, vão sair, como ele disse. Micaías, ele recebeu uma palavra do próprio Deus, e o próprio Deus disse que os filhos de Israel ficariam como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, que o povo ficaria sem rei, porque o rei morreria. Mas quando Acabe, ele ouviu as palavras de Micaías, a Bíblia nos diz que ele não acreditou e que ele quis angustiar ao profeta. Mas Micaías tinha certeza que Deus o havia revelado, que Deus o havia mostrado que Acabe morreria naquela batalha. Havia chegado o tempo, irmãos, de Deus tirar Acabe da terra. Acabe já havia feito maldades. Acabe já havia andado em caminhos errantes que Deus reprovava. Irmãos, quando chega o tempo da paga de Deus, ninguém se camufla. Ninguém foge da sentença do Senhor. Ninguém foge daquilo que ele determinou. E o Senhor está dizendo: eu determinei, quem invalidará? Eu vou fazer justiça. Quem é que vai anular a minha palavra? Micaías tinha certeza: Acabe vai morrer nessa peleja, porque Deus determinou que assim acontecesse. Se Deus determinar algo, minha irmã e meu irmão, não adianta os inimigos fugirem. Não adianta pessoas malignas acharem que vão se camuflar, que vão se esconder, e Deus não vai fazer justiça, porque com Deus não tem isso não. Se ele determinou, vai acontecer como ele disse. Declare comigo: tudo vai acontecer como Deus disse, haverá justiça. Tudo vai acontecer como Deus disse, haverá justiça. Micaías deixou bem claro no versículo 28. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Micaías deixou bem claro: você não vai voltar em paz. Se você voltar em paz, não foi Deus que falou. Não foi Deus que me usou para falar o que aconteceria contigo. Ao ouvir estas palavras, Acabe duvida. E Acabe vai até a peleja. Mas ele diz assim, eu me disfarçarei, versículo 30. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Quantas pessoas estão se disfarçando? Quantas pessoas estão se camuflando para não viver a justiça de Deus? Para que a palavra de Deus não se cumpra. Achando ela que vai enganar o Senhor. Acabe estava achando que Deus era como os homens. Porque os homens são falhos.
Os homens vão pelo que estão vendo no físico, mas Deus não. Deus, ele sabe quem é quem, e quando ele fala que uma coisa vai acontecer, ele move céus, ele move terra, mas a palavra dele se cumpre. Ele está dizendo: a minha palavra, a palavra de justiça, o que eu determinei vai acontecer, Micaías. Decandarás tu candaraia. Tem gente que está sofrendo, como Micaías, porque tem inimigos que têm se levantado contra você. Acabe não gostava de Micaías porque Micaías falava a verdade. E a Bíblia vai nos dizer que ele pediu para que Micaías fosse colocado em um cárcere e pediu para que o rei angustiasse a Micaías com escassez de pão e de água, até que ele voltasse em paz da peleja. Ou seja, irmãos, ele estava se levantando contra o escolhido do Senhor que trouxe a palavra de Deus. Tem gente que se levanta contra, que faz como Acabe, que tenta angustiar, que tenta oprimir, que se levanta como oposição. Porém, aqui nós observamos, irmãos, que a palavra de Deus não volta vazia. E que não tem negócio de Acabe querer oprimir. Não tem negócio de inimigo se levantar e ter êxito. Deus havia determinado a morte de Acabe, porque havia chegado o tempo do fim para as maldades, para aquilo que Deus não aprovava. Irmãos, tudo tem um tempo determinado. Quando Deus diz chega o tempo do fim, chega. Quando Deus diz chega o tempo da justiça, chega. Deus, ele permitiu por um tempo Acabe se levantar, Acabe andar em caminhos errados, tortuosos, e Deus sempre alertando que a destruição viria, que a destruição viria. E aqui nós vemos que havia chegado o tempo. Acabe estava disfarçado, achando que iria enganar a Deus. Quantas pessoas estão achando que vão enganar Deus? Porque se faz de boazinha, se faz de bonzinho, faz o mal e depois se faz de vítima. Tem gente que é assim, irmãos. Se camufla. Aí pega um disfarce de boazinha, pega um disfarce de bonzinho, aí diz: eu não sou nada daquilo que estão falando. Só que Deus conhece o coração. De Deus não se zomba e nem escarnece. Ou seja, Deus conhece quem é quem. O ser humano pode até enganar pessoas, mas a Deus ninguém engana. Acabe estava disfarçado, mas Deus sabia quem ele era. Mas Deus sabia exatamente onde ele estava. Deus sabia exatamente a flecha que seria lançada sobre ele e ele morreria, porque Deus não erra alvo. Porque Deus não erra endereço. E quando ele diz eu vou agir com justiça, ele age. E quando ele diz eu vou tocar, eu vou ferir, eu vou parar, ele toca, ele fere, ele para. Havia chegado o tempo de Acabe ser paralisado. E hoje Deus diz para você: está chegando o tempo, minha filha. Está chegando o tempo, meu filho, de adversários serem paralisados. Acabe não gostava de Micaías. Tem gente que não gosta de você. Não gosta porque você é luz. Não gosta porque você é verdade. Não gosta, Aramanda Candarastu Candaraia, porque você anda com o Senhor. E as trevas não gostam realmente da luz. Mas Micaías sabia, irmãos, que os dias de Acabe estavam contados. Micaías sabia que Deus ia agir com justiça. Aí o Senhor está dizendo: eis que eu te revelo, eis que eu te mostro que a minha justiça está próxima. Eu tenho falado contigo, eu tenho te mostrado. Essa palavra é só uma confirmação. Micaías tinha dentro do seu coração uma certeza: Acabe vai descer a peleja e lá mesmo ele vai morrer, ele vai perecer. Tenha uma certeza no seu coração: o tempo da justiça de Deus chegou. Eu não sei quanto tempo você viveu injustiças. Eu não sei quem é o Acabe que se opõe a você. Eu não sei quem é que está se levantando contra a sua vida, que tem feito mal há um tempo e parece que Deus não vai cobrar. Porque quando olhamos para a história de Acabe, irmãos, nós vemos um longo período de erros e parecia até mesmo que Deus não ia cobrar. Irmãos, nós não podemos esquecer de uma coisa: Deus é longânimo, ele é assaz benigno, ele dá oportunidade, mas também quando chega o tempo dele, chega. E aqui havia chegado o tempo de Acabe morrer. Ele se disfarçou, Josafá entrou com as vestes reais. Então, quando aqueles capitães viram a Josafá, pensaram: é o rei de Israel. Porém, irmãos, quando eles chegaram perto, eles viram que não era o rei de Israel, que era Josafá, rei de Judá. E Deus livrou a Josafá, porque aquela morte não era para Josafá, mas era para Acabe. E havia, irmãos, uma ordem.
O rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel, ou seja, contra Acabe. Só que Acabe estava disfarçado. Como era que aqueles homens iriam achar Acabe ali? Acabe pensou: eu estou com disfarce perfeito. Ninguém vai me achar. Eu não estou vestido com as minhas vestes reais. Josafá estava, mas Acabe não. Aí você observa aqui, irmãos, que quando Deus, ele dá a palavra, quando Deus diz que vai acontecer, as coisas acontecem. Acontecem como Deus disse. Versículo de número 34. Então o homem entesou o arco e atirando ao acaso. Foi ao acaso. Você está pensando que a flecha foi certinha contra Acabe porque um dos capitães conheceu a ele? Não, irmãos. Só que Deus conhecia ele por trás daquele disfarce. Não adianta se disfarçar porque Deus conhece. Deus conhece quando chega o tempo da sentença dele, meu irmão e minha irmã, ninguém consegue anular. Por trás daquele disfarce, Deus sabia que era Acabe. E a flecha que foi designada para ele chegou, como Deus havia usado a Micaías. Micaías disse: não vai ficar vivo. E assim sucedeu. Porque Micaías falou debaixo da palavra de Deus. E a palavra de Deus se cumpre. Não duvide, meu irmão e minha irmã, do que Deus falar. Se Deus disser: eu vou fazer justiça, eu vou tocar, eu vou ferir, eu vou arrancar do caminho, tu pode saber que ele vai fazer. Ele vai tocar onde preciso for, ele vai mandar a flecha de onde preciso for, mas ele não vai deixar a palavra dele voltar vazia. A palavra dele hoje é justiça. Acabe será tocado, mas está se disfarçando, está fingindo. Deus está dizendo: diante de mim ninguém finge. Eu não fico enganado, é com ninguém, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei quem é Acabe. Uma flecha veio do acaso. Mas aquela flecha era do Deus vivo, era Deus dizendo: a minha palavra não volta vazia. Você não me engana. Todos aqui podem estar enganados ao teu respeito, mas eu não me engano contigo. E o tempo de pagar chegou. O tempo onde eu te removerei da terra, como eu disse. Candará estava aqui, irmãos. O tempo da paga, o tempo da justiça, o tempo de Deus paralisar Acabe. Acabe foi ferido por entre as juntas da sua armadura. Então ele falou com seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Ele foi gravemente ferido naquela batalha que Deus havia dito que ele morreria. Candará. E você tá vendo, meu irmão? Você tá vendo, minha irmã, que a palavra de Deus não volta vazia? Você tá vendo, meu irmão? Você tá vendo, minha irmã, que quando Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir? Ele faz os propósitos, os desígnios, as palavras dele acontecerem como ele falou, porque é como Deus determinou. Não é como o homem acha que tem que ser. Não é como Acabe pensa que tem que ser, porque Acabe achava que tinha que ser da forma dele. Porque Acabe achava: eu posso fazer o que eu quiser. E a palavra de Deus não vai se cumprir. Quantas pessoas estão como Acabe, arrogante, prepotente, soberba, achando que pode fazer o que quer, achando que pode falar o que quer, achando que pode tocar aonde quiser e Deus não vai cobrar. E Deus está dizendo: tá muito enganado, viu? Tá muito enganada, porque quando eu determino a justiça, eu faço acontecer e o meu tempo é chegado. E gente soberba, arrogante, prepotente vai pagar, vai começar a pagar, e Deus diz: mas não tardará. Não vai tardar. Versículo 35. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. A Bíblia vai nos deixar bem claro, irmãos, que à tarde o rei Acabe morreu. Porque Deus havia determinado que aquele dia era o dia da sua morte. Que naquela peleja ele morreria. Aqui nós vemos de maneira muito clara que a palavra de Deus ninguém anula. O decreto de Deus ninguém pode revogar. Deus havia decretado a morte dele. Ele poderia ser um rei, ele poderia estar disfarçado, mas mesmo assim Deus fez com que a palavra dele se cumprisse. Tem pessoas que podem ter tudo a favor delas, mas nada vai salvar elas da mão de Deus, da justiça que Deus já determinou. Irmãos, havia chegado o fim das maldades de Acabe, o fim da idolatria, da apostasia. Deus diz para você: tem coisas que estão chegando ao fim, minha filha.
Tem perseguições que estão chegando ao fim, meu filho. Como Acabe aqui morreu. Como Acabe aqui pereceu conforme a minha palavra. Eu sou Deus que vou fazer a minha palavra se cumprir. E você não está vendo aleatoriamente palavras de justiça. E Deus não está bradando ao seu coração aleatoriamente. Porque eu estou pensando nisso, não. É Deus já falando contigo, é Deus já te alertando e dizendo: eu já estou trabalhando. Eu já vou paralisar o teu adversário, eu já vou parar quem estava achando que iria se camuflar, que iria fingir que eu não ia cobrar maldade. Micaías deixou bem claro: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Ou seja, eu sei o que Deus está falando e Deus já decretou, Acabe, a tua morte. E verdadeiramente, irmãos, Acabe, ele morreu nesta peleja como Deus havia designado. E Deus foi tão detalhista que no versículo 36 vai nos dizer assim: ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão pelo exército, que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Você vai ver que foi exatamente o que Deus havia revelado a Micaías. Versículo 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Cada um voltou para a sua casa e o rei de Israel morreu naquela peleja como Deus havia determinado. Era o fim de Acabe. E hoje Deus diz para você: a justiça vai acontecer como eu determinei. Não duvide, porque está muito próximo de Deus para Acabe. Gente que estava disfarçada diante de muitas pessoas não conseguirá mais manter o seu disfarce, porque Deus está indo de encontro a ele e a ela e fazendo justiça e paralisando todo Acabe que estava no seu caminho. Deus havia usado Micaías e havia confirmado que Micaías era uma escolha de Deus, e Deus está dizendo: eu vou confirmar que você é uma escolha minha e ninguém anula os meus propósitos na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, por esta confirmação. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e cumpre a tua boa palavra, Pai. Quantas pessoas se levantam contra, se levantam como oposição ao teu servo, à tua serva, achando que o Senhor não vai trazer uma paga. O Senhor sabia das maldades de Acabe e havia chegado o tempo dele pagar, meu Deus amado, o mal que ele havia feito, os males que ele havia, meu Deus amado, permitido entrar em Israel. Quantas pessoas fizeram mal, estão achando que não vão pagar, mas o tempo é chegado, o tempo da tua justiça. Não adianta pessoas quererem se camuflar, tentarem se esconder, ocultar. O Senhor sabe onde encontrar e sabe como fazer justiça. Será da tua forma, será do teu jeito, será como o Senhor já colocou no coração dos teus filhos. Porque o Senhor é justo e é fiel. E o Senhor diz de maneira clara: chegou o tempo da minha justiça. Chegou o tempo de o Senhor paralisar todo o Acabe. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém.
Ninguém se camufla, ninguém se esconde diante do Deus vivo. E quando ele determina que a justiça vai acontecer, tem que acontecer da forma que ele determinou. E hoje o Senhor diz para você: chegou o tempo, minha filha. Chegou o tempo, meu filho, que eu, o Senhor, paralisarei Acabe. Acabe achou que conseguiria se disfarçar. Tem gente que está pensando que consegue se camuflar, consegue enganar a Deus, consegue ocultar as suas maldades diante do Senhor. Mas de Deus, ninguém zomba e nem escarnece. Deus conhece, Deus sabe quem é quem. E quando ele lança uma sentença, quando ele lança uma palavra, quando ele diz que haverá uma justiça, ninguém pode anular. A palavra de Deus não caiu por terra, mas Acabe morreu como Deus havia dito. Deus está dizendo: a minha palavra não cairá por terra e a minha justiça vai acontecer como eu, o Senhor, disse, como eu, o Senhor, determinei na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e essa justiça na sua vida, em nome de Jesus, declare amém. Chegou o tempo de Deus cumprir o que ele te falou. Que Deus te abençoe.